Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou lhe mostrar como fazer uma requisição GET em uma API. Primeiramente, o que nós vamos fazer é criar uma branch git checkout -b e o nome da branch. Então, Enter. Se você verificar aqui, agora tem o nome da branch, Feature Get Tasks. Então, nós podemos codificar. A primeira coisa que eu vou alterar é nesse local. Então, eu vou retirar essa informação aqui. E aqui, quando ele fizer o get, eu vou chamar de forma assíncrona o rec e o res. E agora, aqui dentro eu vou fazer um try-catch. E dentro desse try-catch eu vou colocar um await e colocar um serviço para executar a minha chamada. Vou colocar aqui ponto .index, que será o nome da minha função. Então eu vou criar um arquivo com esse nome aqui. Vou em src e criar services barra esse nome, .js. E aqui dentro do service eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar const index, que é o nome daquela exatamente dessa função. Então ela vai retornar aqui através de um assíncrono também e uma arrow function para fazer esse retorno. E aqui eu mando ela retornar um await de um task repository, que vai buscar todas as tarefas. Então find all para buscar todas as tarefas. E agora eu vou criar esse arquivo. Aqui também vou colocar repositories barra este arquivo .js. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento aqui. Eu vou fazer um const find all e através do async também uma arrow function. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma resposta que vai buscar no meu banco de dados. Então eu preciso criar esse banco de dados. Eu vou vir aqui e criar também um config barra database.js. E aí dentro aqui do database, eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar um require, só que primeiro eu terei que instalar uma biblioteca. Então eu venho aqui e vou colocar o nome da biblioteca que eu vou instalar, que é o Yarn add pg. Essa biblioteca eu vou instalar justamente aqui. Quando finalizar a instalação, eu volto aqui no database e vou fazer o seguinte: eu vou chamar o require e vou chamar o pg. Esse é a biblioteca de comunicação com Postgres. Então vou colocar ela dentro, vou recuperar o valor e dentro desse valor ela vai trazer um objeto que é uma classe, que é o poll. Então, para que eu possa utilizar esse poll, eu vou fazer o seguinte: eu vou exportar a informação do poll e instanciar essa classe dessa forma. E aqui dentro eu coloco as informações que eu preciso. Essas informações são as informações do banco de dados que eu vou colocar dentro de um arquivo que tem o nome de .env. Então eu vou colocar um comentário aqui só para
deixar anotado que é a configuração do banco de dados. E aqui eu vou colocar host underline db, vou colocar também a porta, vou colocar o database underline db, colocar o user underline db e também o password underline db. E essas informações eu vou preencher com localhost. Aqui eu vou preencher com o valor de 5432, que é a porta utilizada, e o nome do banco de dados que foi criado aqui, que é exatamente esse nome aqui. Vou voltar aqui, colocar esse nome aqui, e o usuário, que é Postgre, e a senha que eu coloquei aqui também é Postgre. Ctrl S para salvar essa informação. Para que funcione esse arquivo, eu também tenho que instalar uma biblioteca, que é yarn add.env. Então vou instalar essa biblioteca nesse local. Quando ela finalizar a instalação, eu vou no index da minha aplicação e bem em cima aqui eu vou colocar require e vou chamar .env e executar um config dessa forma. Fazendo assim, as informações aqui serão acessadas nesse local aqui em específico. Então eu volto aqui no database e vou fazer uma configuração aqui, que é a seguinte. Aqui eu vou pegar const e entre chaves eu vou colocar o host underline db, port underline db, database underline db, user underline db e password underline db. Tudo isso vai vir lá do env. Então, para eu chamar o .env, eu escrevo process.env e aí ele busca a informação lá. E preenche todas essas variáveis aqui. Então, aí o que eu vou fazer é o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é testar. E se der certo, eu vou imprimir que está configurado o banco de dados. Então, vou colocar um console.log. E aí, aqui dentro desse console.log, eu coloco se vou negar a informação do host. Ou seja, se ele der algum problema, se não tiver nada preenchido, no caso do host, né? Então, eu vou colocar aqui o host, underline db, não está configurado corretamente no arquivo .env. Vou fazer o mesmo procedimento com os outros aqui. Vou criar várias opções aqui. Então, com a porta vai ser a mesma coisa. Se a porta não funcionar, só que aqui eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que, para dar certo, como aqui eu estou colocando essa interrogação, estou perguntando se isso aqui der errado aqui, ele vai mostrar isso aqui. Se não, ele faz a pergunta de novo. Aí eu faço a pergunta de novo. Se isso aqui der errado, mostra isso aqui. E aí eu vou fazendo essa pergunta várias vezes aqui até preencher tudo. Só que aqui eu vou trocar por port aqui também. Então, database. Trocar essa informação aqui. Trocar o user também. Nesse local. E agora o password. Então, fica dessa forma. Aqui o que está fazendo é fazendo o teste. Se tudo passar aqui,
aí é porque está tudo configurado. Então aí o final é um database is configured on.env, ou seja, que o database está configurado corretamente. Feito isso, eu posso utilizar aqui cada uma dessas opções ali. Então a primeira é o host, eu vou utilizar o hostdb, port, no caso aqui ele vai chegar como um string, então eu tenho que converter em número, eu converto dessa forma, portdb, e vou na sequência o database. Então o database é normal, então eu chamo aqui o database, o user também é normal, vou colocar aqui user, user de novo, e por último o password, né? Password, e colocar o password aqui também. Só confirmar aqui o host, port, database, user e o password. Então está configurado o meu database. Vou fechar essa janela aqui e agora eu volto lá no task repository e aqui eu vou fazer a comunicação com o banco de dados. Então vou chamar justamente essa informação aqui, const database, vai receber através do require. Eu vou dar 2 pontos para sair da pasta, config para entrar na pasta config, e agora o database. Agora se eu clicar aqui um ponto, ele vai trazer as informações, e o que eu quero é a query. Aqui eu vou colocar dentro desses parênteses uma uma crase, e aí dentro dessa crase eu vou colocar a informação que eu vou fazer no banco de dados, ou seja, o comando que eu vou fazer no banco de dados, que é selecionar todas as tasks, e vou ordenar pelo ID. Então dessa forma eu escrevo que ele seleciona todas as tasks e ordena por ID. E aí eu vou retornar essa informação, que é o response, porém eu só quero uma informação que vem dentro do response, que é a rows. Dessa forma ele vai levar toda a informação lá para o service. Aí no service eu vou só chamar aqui o task repository, senão ele não funciona. Então const task repository, e é o mesmo procedimento. Através do require, eu coloco 2 pontos para sair, repositories e repository. Então, Ctrl S aqui, porque já está preenchido, só que eu tenho que fazer um procedimento aqui, que seria module.exports e exportar o find_all. Da mesma forma eu faço aqui também, module.exports e vou exportar o index. Ctrl S para salvar. E agora, para finalizar, só falta o task controller, que aqui eu já preenchi. Então nesse momento aqui, essa informação que vai aparecer aqui já é as tarefas. Então eu vou responder, seja res.json, e enviar as tarefas para lá, vai ser convertida em JSON e vai chegar lá no cliente com um formato JSON. E se caso der algum erro, eu vou responder com um status de 500, porque é um status do erro do servidor, e responder também no formato JSON, que eu vou escrever um error, e nesse error aqui eu vou colocar aqui task service, que é justamente essa informação aqui. Task service is not working. Vou colocar até os parênteses aqui para ficar bem identificado, que fica mais fácil de encontrar a informação. Feito isso,
já está pronto aqui a chamada no router, já está o ponto tasks, então eu vou executar o servidor com o yarn dev. Se não der nenhum erro, não deu, vou vir aqui e clicar em send. Ele deu um erro aqui justamente aqui no task service.index. Então vou verificar esse erro. Identificado o erro é porque eu também não tinha chamado aqui a informação do task aqui, né? Task service. Então vou chamá-la aqui. Require. E colocar um ponto barra service barra task service. Tinha feito nos outros, mas esqueci daqui. Então, aqui o database está configurado e o server na porta 8080. Então, eu clico em Send e agora ele traz a informação. Então, o que eu vou fazer aqui agora é cancelar com Ctrl C e vou verificar as alterações que eu fiz através de um git status -u. Então, eu alterei algumas informações aqui. Esse .env também ele não é enviado lá para o servidor. Então eu posso colocar aqui um ponto .env. Salvar a informação. Eu costumo, quando é só exemplo, eu costumo pegar toda essa informação aqui e salvar aqui no comandos. Mas quando é um trabalho onde não há necessidade dessas informações aqui, que a documentação fica separada, aí eu não salvo. Então aqui eu deixo salvo só porque é um exemplo. Então eu deixo salvo aqui, Ctrl S, e essa informação vai lá, mas a informação do .env não vai. Então vou fazer novamente aqui. E aqui o .env agora ele não aparece. Então o procedimento que eu vou fazer é git add para adicionar todas as informações. Se eu der um git status novamente ele vai ficar verde. Agora eu dou um git commit -m e coloco o nome da minha branch, ou então alguma informação. Eu costumo colocar só o nome da branch mesmo. E dou um enter. Agora eu coloco git push para mandar para o servidor. Ele já me dá essa informação aqui. Eu só copio, colo aqui no terminal, dou um enter. E aí ele vai pedir a minha informação de autenticação. Eu digito aqui o usuário e a senha lá do GitHub. Ele já faz todo o trabalho para mim. O que eu faço é que eu pressiono Ctrl, Alt e clico aqui. Ele vai direcionar lá para o site do servidor de GitHub. Com o site aberto, eu rolo a página aqui, vou até Create Pull Request, se quiser pode colocar um comentário aqui, como esse aqui é só um exemplo, eu não vou colocar comentário. Quando ele abrir essa página, você rola e vem aqui nessa Merge Pull Request e depois Confirme Merge. Quando finalizar o processo, volte aqui e clique no link. Role a página abaixo, você vai ver que está aqui, Feature Get Tasks. E o projeto aqui, nós temos que clicar aqui e colocar um git status. Você vai ver que ele não tem mais nada aqui de informação. Então nós podemos dar um git checkout master. E aí ele vai mudar aqui para master. Já está aqui, ó, nesse cantinho, você vê que está em master. Então ele sumiu a programação que nós fizemos. Para nós trazermos essa programação para o projeto, damos um git pull. E aí coloca o usuário de autenticação com a senha, dá um enter. Feito o procedimento, agora ele já atualizou o projeto, então nosso projeto está pronto para um novo trabalho. Se dermos um git status, não tem nada aqui para ser comitado. E se dermos um git log, vamos ver que as informações que nós comitamos foram enviadas para o site.
Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se não for inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui. Até mais.